a partir do versículo 37 até o versículo 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Amado e querido Deus, nós pedimos pelas misericórdias de Cristo que o Senhor fale a cada um de nós e a todos nós. Manifesta no nosso meio o teu poder, que a tua pessoa nos seja revelada. Abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, para que toda a honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor hoje e eternamente. Amém, Pai. Até que entraram na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Uma grande pergunta que nós temos que nos fazer é: como salvar a minha família? Porque há coisas que vêm que são como um dilúvio em nossas vidas, como um mover que arrasta tudo, e eu digo arrasta a todos. Haverá um dia que virá o juízo. Haverá um dia que será o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E quem poderá livrar-se daquele dia? Ou livrar-se naquele dia? Nos dias de Noé, quem foi salvo? Apenas os que estavam na arca. Apenas os que estavam dentro da arca. A arca foi construída por ordem divina, pela pessoa de Noé. Eu não sei se Noé fez a arca com um primor impressionante ou não. Porque nós sabemos biblicamente que Noé era um agricultor. Noé não era um carpinteiro. Noé não era um construtor de barcos. Noé era um agricultor. E ele recebe a ordem do Senhor e ele constrói aquela arca. E nós também construímos, fazemos coisas por orientação do Senhor. Seguimos o que a palavra do Senhor nos fala. Obedecemos o que o Senhor nos tem dito por meio da sua palavra. Porém, tal como Noé, talvez possamos falhar em algumas coisas. Eu imagino que um agricultor construindo uma arca, do modo como ele teve que construir, possivelmente havia falhas. Havia falhas. Sabe, não é necessário uma família perfeita. É necessária uma família bem construída. Nós vemos certas coisas na arca que nos causam alguma estranheza. A arca, por exemplo, não tinha leme. Ou seja, Noé não podia dirigir a arca, porque ela não tinha leme. A arca era levada. O objetivo da arca era flutuar. O objetivo da arca era poder, nas águas, ser levado até onde deveria ser levado. Tudo na arca era uma questão de fé. Houve planejamento, houve esforço, houve, inclusive, que eles tiveram que
guardar alimento. O Senhor orientou tudo isto. Havia uma poupança, havia um cuidado, mas, acima de tudo, o que havia em relação à arca era fé, era confiança que Deus os levaria para onde eles precisavam levar. Eles chegaram ao monte Ararat, ali, lá no alto do monte, chegaram aonde de outra maneira não poderiam chegar. A tua família, a nossa família, chegará aonde ela não tem como chegar, mas ela chegará pelo quê? Pelo agir de Deus. Deus nos levará até lá, se nós confiarmos, se nós realmente estivermos aonde devemos estar. O que salvou a família de Noé foi estar aonde precisavam estar. Todos que não estavam na arca pereceram, não importando sua riqueza, não importando sua força, não importando sua inteligência, não importando a sua capacidade, não importando suas posses, não importando nada disso. Todos que estiveram fora da arca pereceram, e só foram salvos os que estavam dentro da arca. Da mesma forma, todos os que estão fora de Cristo perecerão, mas todos os que estão em Cristo serão salvos. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Naquele dia, no dia do dilúvio, quantos haviam rido possivelmente de Noé, da obra que Noé fazia? E nos nossos dias, onde muitos até escarnecem da família, quantos estão a escarnecer, rindo-se do meu, do teu esforço na palavra, em Cristo, com a família? Aquela palavra que Paulo disse ao carcereiro de Filipos: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Essa é uma obra que deve ser estendida a toda a nossa casa. Eu entro na arca que é a promessa de Deus, que é a própria pessoa de Deus, ali eu estarei seguro. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, que diz ao Senhor que Ele é o meu refúgio, é o seguro presente nas horas de tribulação. Como salvar a minha família? Estando na arca, estando em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eles saíram daquela arca, tudo era novo, tudo se fez novo, para não dizer se fez de novo. Havia um novo início. Quantas pessoas desejam e almejam: se eu pudesse começar de novo. Há uma maneira de se começar de novo, e essa maneira é só em Cristo Jesus. Mas muitos dizem: mas eu não tenho isto, mas eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, e se preocupam com o que não têm. E a resposta bíblica para o que eu não tenho é tão simples. Diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, absolutamente todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o que você não tem.
o que você não tem te será acrescentado. Porque aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Noé assim salvou a sua família. Billy Graham disse certa vez que Noé foi o maior de todos os pregadores. Ele é conhecido biblicamente como o pregador da justiça. Por um fato, Noé salvou toda a sua família. E é esse o nosso propósito, é este o nosso objetivo. Sabemos que Noé teve problemas, sabemos que Noé teve problemas em sua família. O episódio que aconteceu, as palavras que foram ditas de bênção e de maldição por causa de tudo o que acontecera com Noé. E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que se encontra justamente na narrativa do dilúvio. Venha comigo ao livro de Gênesis. Livro de Gênesis. No capítulo de número 7. Deus havia falado com Noé e a família de Noé entrou na arca. Veja o que está dito aqui. Disse o Senhor a Noé: entra na tua arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus então orienta a Noé que ele entre na arca, mas ele entre ele e toda a sua família, toda a sua casa. A mesma expressão que dita: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Então Noé entra, e a Bíblia nos fala que Noé assim entrou na sua casa. Versículo 13, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Assim eles entraram na arca. Assim Noé entrou na arca. Mas havia um momento em que Deus lhe ordenaria que ele saísse da arca. Veja, aqui nos diz, no capítulo de número 8, quando Deus fala com Noé, no versículo de número 16, saí da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Deus põe uma nova ordem. Veja, quando Noé entrou na arca, ele entrou, entraram seus filhos, entrou sua esposa e entraram suas noras. Aqui Deus diz: não, saia da arca, mas saia você, e saia a sua esposa, e saiam os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Note que Deus colocou a esposa de Noé numa outra ordem. Deus colocou uma outra ordem. Deus quer trazer uma outra ordem à nossa família, à nossa casa, ordenando, organizando. E de certa maneira eu digo o seguinte: Deus honrou a esposa de Noé. Porém, note o que acontece no versículo de número 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ele saiu na antiga organização. Ele saiu não na ordem que Deus havia dito. E alguém diria: mas que importância tem isto?
Quando Deus te diz para fazer algo de uma certa maneira, faça da maneira certa. Faça da maneira que Ele te disse. Porque senão, consequências virão. E consequências aconteceram. Nós conhecemos a situação que ele plantou uma vinha, que ele bebeu o produto da vinha, que ele ficou alcoolizado, e tudo como ocorreu. Por quê? Porque a ordem que Deus tinha estabelecido não foi atendida. Sai, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Mas ele tinha todo um costume, ele tinha toda uma maneira de agir. Ele sempre ia nesta ordem. Ele fez segundo o seu costume e não segundo o princípio de Deus. Como salvar a sua família, como salvar a sua própria vida. Entre na arca do Senhor, porque é isto que determinará se seremos salvos ou não seremos salvos. É se estamos ou não estamos no lugar certo. Se estamos ou não estamos em Cristo Jesus. Talvez pessoas, especialmente pela live, estejam nos escutando, nos vendo agora, e estejam dizendo: o que eu posso fazer? Entre na arca. Entre na arca. Entre nesse caminho de salvação. Se você estiver aonde você deve estar, se você estiver em Cristo, quando vier aquele grande e terrível dia, que ninguém escapará, você será salvo porque você está na arca. Você será salvo daquele dilúvio, não mais dilúvio de água, mas um dilúvio de fogo, um juízo terrível. E só os que estiverem em Cristo poderão ser salvos. Só os que estiverem em Cristo serão preservados. E é isso que eu tenho que fazer e me esforçar de colocar toda a minha família aonde ela deve estar. Em Cristo Jesus. Em Cristo, para ser salvo. E tenho que entender que eu preciso obedecer os princípios de Deus. Não basta sair. Alguém poderia dizer: que importância há? O importante é sair. Mas Deus disse uma ordem para sair. Deus disse: tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos. Mas Ele colocou os filhos à frente da esposa, porque me parece que Ele sempre colocou nesta ordem. Entrava ele, entravam os filhos, entrava a esposa, entravam as esposas dos seus filhos. Deus colocou a esposa em outro lugar. E ele não manteve a ordem, o princípio que Deus havia dito. Logo, problemas começaram a surgir. Salvos estavam, mas problemas começaram a surgir. Por quê? Porque não obedeceram como deveriam obedecer os princípios de Deus. E nós devemos obedecer os princípios de Deus. Como eu disse, eu não sei como era exatamente a arca. Muitos fazem um desenho da arca. Existem alguns lugares no mundo até mesmo que construíram a arca. Buscaram fazer segundo um modelo que a Bíblia nos fala, 3 andares, betumada por dentro e por fora. Muitas outras pessoas, talvez nos dias de Noé, pudessem construir uma arca com maior excelência, com maior qualidade. E não estou desmerecendo
a Noé. Eu estou dizendo, não era a especialidade de Noé. Noé não construía barcos. Noé era agricultor, mas fez o que tinha que fazer. Que talvez não tivesse a técnica para fazer, o conhecimento para fazer. Ele teve que aprender, ele teve que executar, ele teve que realizar aquela arca, um verdadeiro caixotão flutuante. Foi o que Noé construiu. Como eu disse, nossas famílias, nosso ministério, até mesmo a nossa vida, podem não ser perfeitos, mas se estamos seguindo a orientação de Deus, naquilo que Deus nos orientou, eu tenho certeza do seguinte: nós vamos prevalecer. A arca, alguns dizem que tinha apenas uma janela. Você consegue imaginar toda aquela construção com apenas uma janela? Apenas uma clarabóia por onde eles podiam ver alguma coisa. A arca possivelmente teve muitos defeitos. A minha família possivelmente tem defeitos. A tua família possivelmente tem defeitos. Mas se eu e você seguimos aquela orientação no que temos que fazer, a arca podia ter defeitos, mas ela tinha os 3 andares. A arca podia ter defeito, mas ela estava betumada por dentro e por fora. A arca podia ter defeitos, mas ela tinha a porta no lugar que Deus disse que tinha que ter, e que o próprio Deus fechou e o próprio Deus abriu na hora certa. A arca podia ter defeitos, mas no que ela tinha que possuir os princípios essenciais, ela atendeu. E se você tem isto, você será salvo. Essa arca funcionará. A família funcionará. A família será um sucesso. Eu não sei do primor que nós podemos fazer. Alguém diria, mas eu não sou especialista em família e eu tenho que construir a minha família. Eu tenho que edificar a minha família. Siga os princípios. Faça o que tem que ser feito. E a tua família vai funcionar. A arca vai chegar aonde ela tem que chegar. E todos que estiverem na arca serão salvos, serão preservados, e você e a sua família será salva. Se alguém nesta noite ainda não se entregou a Jesus Cristo, ainda não entrou na arca, eu digo, não perca tempo. Não perca tempo, entre na arca. Entre em Cristo, esteja em Cristo. Quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. Quando estamos em Cristo, como nós dissemos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando estamos em Cristo, é uma novidade de vida, é uma vida nova, é uma regeneração completa em nosso viver. Tudo isto apenas crendo no Senhor Jesus Cristo. Creia, aceite como seu Senhor e seu Salvador. E como Senhor, lhe obedeça os princípios. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeita, eu sei que minha família não é perfeita, eu sei que nossas famílias não são perfeitas, eu sei que a nossa igreja não é perfeita, eu sei que há muita imperfeição em todos nós, mas prosseguimos para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo da perfeição, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo, eu caminho. E como eu chegarei a esse padrão? Seguindo
os princípios, de não falhando. Quando Deus disser, sai tu, tua mulher, teus filhos, as esposas de teus filhos, não tire a sua esposa do lugar em que ela deve estar. Permita que cada um ocupe o seu lugar certo. Colocar os filhos antes da esposa prejudica tanto a esposa como aos filhos. Prejudica toda a família. Era um princípio para começar algo novo. Mas eles começaram algo novo, como estavam acostumados com o velho. Eles começaram algo novo. Eles saíram da arca na mesma ordem que eles entraram. Deus quer mudar a nossa vida. Você não entra na arca para sair dela da mesma forma. Você entra na arca para sair dela de uma outra forma. Isto é salvação. Quando Deus nos transforma, uma pequena mudança faz toda a diferença. Uma transformação que Deus quer trazer à minha vida e à tua vida. No nome de Jesus Cristo. Eu gostaria agora de orar por você, de orar pela sua família, de clamar ao Senhor aqui, que nós possamos seguir a ordem divina, que nós entendamos que não podemos sair como entramos. As coisas têm que mudar. Os valores têm que mudar. A ordem tem que mudar. Senhor nosso Deus, para aquele, Senhor, que hoje está tomando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós o convidamos a entrar na arca da salvação. Porque quando vier o Senhor e vier em juízo, só os que estiverem em Cristo serão salvos. Não importando, Senhor, sua origem, suas riquezas, seu saber. O que fará a diferença é se está na arca ou não está na arca, se está em Cristo ou não está em Cristo. Então nós agora queremos dizer, nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, a velha ordem, já passou. Eis que tudo se fez novo, há uma nova ordem. E nós queremos viver, Senhor, essa nova ordem. Queremos colocar as coisas, os valores, as pessoas, no lugar devido. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Salva aqui a cada família. Salva aqui a cada pessoa. Senhor, se estamos preocupados com o que não temos, se estamos preocupados, Senhor, com o que não possuímos, que busquemos em primeiro lugar o Teu reino, que busquemos em primeiro lugar a Tua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas.
É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou convidar